Você sabe beber água corretamente? Quantos litros de água beber por dia? Fica comigo até o final desse vídeo, pois eu vou te mostrar qual é a resposta definitiva para essas perguntas. Opa, tudo bom? Eu me chamo Felipe e nesse vídeo eu vou te ensinar definitivamente qual a quantidade correta de água nós devemos beber ao longo do dia. E já vou te adiantando, não são 2 litros, tá? Todos nós sabemos que beber água é muito importante para a nossa saúde. O problema é que a maioria das pessoas não bebem água em quantidades corretas. Inclusive tem uma pergunta clichê que você pode fazer aí para a maioria das pessoas. Quanto de água você bebe ao longo do dia? Primeiro, ela não sabe te falar exatamente quanto ela bebe. Ela pode até chutar, eu acho que eu bebo uns 2 litros de água. Aí você pergunta, como você sabe disso? Ela, eu bebo 4 copos de água. Aí você vai ver o copo que ela bebe, 250 ml, 250 vezes 4, dá 1 litro. Está tomando 1 litro de água ao dia e nem ela sabia disso. Então, para que você não passe por esse problema, hoje eu quero te falar qual a quantidade de água você deve beber por dia e ainda vou te passar aí muitas dicas, como por exemplo os melhores horários para que você beba essa água. Veja bem, algumas coisas precisam ser levadas em conta antes da gente entrar aqui nas dicas, como por exemplo, a individualidade das pessoas. Uma pessoa que tem 1,90 m e 100 kg, ela vai necessitar de uma quantidade de água diferente de uma pessoa que tem 1,70 m e 60 kg, por exemplo. Então, temos que levar em conta a individualidade das pessoas. Precisa-se também levar em conta o local onde aquela pessoa vive, as atividades que ela faz no dia a dia, onde ela trabalha, se ela faz exercício físico ou não, o clima, o dia específico, são muitas variáveis que devem ser levadas em conta. Mas fique tranquilo, eu vou passar aqui 2 dicas que elas vão se complementar e vão aumentar a sua assertividade, fazendo com que você chegue aí no mais próximo possível da quantidade necessária que o seu corpo vai precisar para se hidratar no dia a dia. Só essa introdução já merece um like, não merece? Deixa o seu like aí, é de graça. Aproveite e se inscreve no canal e a gente faz um combinado. Você se inscreve no canal e eu me comprometo a te trazer conteúdos que vão melhorar a sua qualidade de vida e vão te ajudar a ter um corpo mais bonito e saudável, fechado? Então se inscreve aí. Então, existe um cálculo que você pode fazer que vai te dar um valor aproximado aí da quantidade de água que você deve beber ao longo do seu dia. Mas como eu já falei na introdução, é necessário que você olhe e observe uma série de variáveis como clima e local de trabalho para que você tenha mais assertividade nessa quantidade. Pense comigo, pensa numa pessoa que trabalha na construção civil e numa pessoa que trabalha no escritório. Pensa em alguém que faz triatlo e pensa em uma pessoa que é sedentária. Qual dessas pessoas aqui vão precisar beber uma maior quantidade de água? Será que todas elas necessitam de 2 litros para suprir as necessidades? É claro que não, tem um aspecto individual, cada pessoa vai precisar de uma quantidade diferente. Então a gente vai fazer esse cálculo para que a gente aproxime essa quantidade, mas também a gente vai levar em conta uma série de fatores para chegar naquela quantidade mais aproximada para cada um. Sabendo disso, eu vou te passar agora o cálculo que vai servir como um norte para a sua quantidade de água que você deve ingerir diariamente. O cálculo é o seguinte, ele varia entre 30 a 50 ml de água por quilo corporal. Em alguns casos específicos, como por exemplo de atletas de alto rendimento, esse cálculo pode chegar entre 50 a 100 ml de água por quilo corporal. Mas provavelmente agora você deve estar se perguntando, mas Felipe, entre 30 a 50, entre 50 a 100, tem uma distância muito grande, por onde eu começo? É aí que entra a segunda dica. Verifique a cor da sua urina. Então, a cor da sua urina ela vai ser o seu parâmetro. É ela quem vai te dizer se você está ou não bebendo as quantidades adequadas de água para suprir as suas necessidades fisiológicas. Por exemplo, a cor da sua urina ela não deve ser nem muito amarelada e nem muito cristalina. Se ela tiver muito amarelada, isso indica que você está desidratado. Se ela tiver muito cristalina, isso indica que você está hiperidratado. Então a cor da sua urina ela deve ser ali mais ou menos parecido com a água com limão. Agora eu vou te mostrar como você vai utilizar as 2 dicas, a dica do cálculo e a da observação aí da cor da urina. Como você vai utilizar essas 2 dicas juntas. Para ficar mais didático, vamos criar aqui um personagem fictício chamado Joãozinho. Vamos pensar que Joãozinho tem 60 quilos. E para a gente introduzir, para a gente começar a ir fazendo esse cálculo, vamos pegar o valor menor de 30 e multiplicar pelo peso de Joãozinho. Vamos pegar o peso de Joãozinho, 60 quilos, multiplicar por 30 ml
e vamos ter aí o valor de 1.800, ou seja, 1,8 litro será o ponto de partida da quantidade correta de água que Joãozinho deve beber por dia. Nós agora temos o cálculo introdutório, 1,8 litro, mas lembra das outras variáveis que eu falei lá na introdução do vídeo? Vamos aplicar isso também a Joãozinho. Digamos que Joãozinho é um rapaz muito ativo, que faz academia 4 vezes por semana, joga futebol aí nos finais de semana com os amigos e durante a semana ele trabalha fazendo entregas de bicicleta. Vamos dizer também que Joãozinho ele mora em Fortaleza, como no exemplo aqui dessa matéria. A pergunta que eu te faço é: será mesmo que apenas 1,8 litro vai ser suficiente para suprir as demandas de água de Joãozinho? Será mesmo que vai ser suficiente? Nesse caso específico, a melhor estratégia, ao invés da gente começar multiplicando por 30, a gente vai começar já multiplicando pelo maior valor, multiplicando por 50. Então ficaria assim: 60 quilos, que é o peso de Joãozinho, vezes 50 ml de água, nós chegamos ao valor de 3.000. Ou seja, nós vamos partir agora do valor de 3 litros de água por dia para Joãozinho. Mas Felipe, tudo bem, você agora chegou no cálculo. Mas como eu vou poder validar isso? Como o Joãozinho, que é o nosso personagem fictício, como ele vai poder validar isso? Agora entra a nossa segunda dica. Ele vai ter que observar como vai ficar a sua urina ao longo do dia. Ele vai observar se a urina dele ao longo do dia está ficando mais amarelada, ou se ela está ficando mais cristalina, ou se ela está ficando ali a maior parte do tempo da cor mais ou menos de uma água com limão, que é mais ou menos a métrica que nós queremos alcançar. É importante você ter esse cálculo aí padronizado, fazer a sua observação, para que você tenha um número aproximado da quantidade de água que você deve beber por dia, para que você não precise fazer cálculos todos os dias. E aí você só vai mexendo nessas variáveis de acordo com dias específicos. Por exemplo, no caso de Joãozinho, no dia em que ele vai jogar bola no final de semana, ele não trabalha, durante o final de semana ele vai jogar bola, provavelmente ele vai ter uma quantidade menor, a demanda dele de água vai ser menor. Em um dia aí, por exemplo, que foi um dia mais chuvoso, o Joãozinho não conseguiu fazer a quantidade de entrega que ele faz, não conseguiu manter um padrão na rotina dele, ele vai diminuir um pouco essa quantidade de água. E um dia que a rotina dele foi muito mais agitada, o sol estava mais causticante, e um dia que ele teve a necessidade de beber mais água, ele vai pegar esses 3 litros e acrescentar um pouco mais. Enfim, a ideia é você descobrir o padrão, é você descobrir o número que vai ser o seu número base, para você manipular ele para mais ou para menos. O cálculo ele é para nos dar um norte, o cálculo é um ponto de partida. A cor da urina é para validar se aquele cálculo está correto ou não, se está aproximado ou não. E aí a gente vai mexendo nessas variáveis de acordo com a cor da urina. Eu quero que você veja bem uma coisa. É impossível a gente bater em um número e ser aquela quantidade de água por dia suficiente para a gente. Isso não é possível. Mas é possível você ter uma assertividade maior. Por exemplo, antes desse vídeo aqui, você achava que todo mundo tinha que beber 2 litros. Mas nós já vimos, por exemplo, que Joãozinho ele vai necessitar de pelo menos 3 litros. Da mesma forma, outras pessoas com rotinas diferentes, por exemplo, a pessoa que trabalha no escritório, que ela tem aí seus 60 quilos também, mas que não tem uma vida muito ativa, com certeza ela vai precisar de menos água do que Joãozinho. Então a ideia desse vídeo é você se aproximar da quantidade de água que você precisa, é para aumentar a sua assertividade. Você vai somar o cálculo que eu te ensinei e a observação da cor da sua urina para que você atinja um número próximo, para que você seja mais assertivo no quanto de água você deve beber ao longo do dia para se manter hidratado. Sabendo disso, agora é importante que a gente tire uma outra dúvida. Digamos que Joãozinho sabe que ele tem que tomar esses 3 litros e aí Joãozinho fala: eu já vou adiantar o processo, vou tomar 1 litro agora, vou esperar passar 1 hora, vou tomar outro litro e vou esperar passar 1 hora e vou tomar outro litro, porque aí eu já bati a minha quantidade ideal e não vou precisar mais beber água durante o dia. Essa estratégia está correta? Não, ela não está correta. Essa água ela tem que ser ingerida aos poucos. Se você beber grandes quantidades de água de uma vez só, por exemplo, tomar 1 litro, 1,5 litro de água de uma vez só, isso pode prejudicar a sua saúde. Você pode ter, por exemplo, aí uma sobrecarga nos rins, uma dilatação abdominal ou uma hiponatremia, por exemplo.
Basicamente falando, hiponatremia é uma condição que ocorre quando o nível do sódio do sangue está muito baixo. Essa condição ocorre quando o corpo retém muita água e isso dilui a quantidade de sódio no sangue e faz com que os níveis fiquem muito baixos. Os sintomas incluem aí náuseas, dor de cabeça, fadiga, confusão mental. Porém, a hiponatremia ela não é muito comum em pessoas normais. Ela é mais comum em atletas de alto nível, de alto rendimento, como por exemplo esses corredores maratonistas. Enfim, você precisa beber água aos poucos, ao longo do seu dia, antes de sentir sede. Afinal, se você sentiu sede é porque você já está em processo de desidratação. Seu corpo já está te avisando que já está desidratado, está necessitando de água. Outra coisa que você não pode fazer é pegar aí um copo de água, tomar agora e esperar 2, 3 horas passarem para tomar outro copo d'água. Não, tem que ser aos poucos. Para facilitar esse processo, eu indico a você, adote uma garrafa. Tenha sempre uma garrafa aí cheia ao alcance dos seus olhos. Isso vai facilitar o seu processo, vai te ajudar a ter mais assertividade, vai te ajudar a bater a quantidade de água que você deve tomar ao longo do seu dia. Inclusive essa garrafinha aqui está todo dia lá no meu Instagram, avisando a todo mundo, beba água, beba água. Se você não me segue lá no Instagram, me segue aqui para eu te lembrar todos os dias com essa garrafinha de que você tem que beber água. Me segue lá. Vamos falar agora a respeito também dos horários. Quais horários você deve beber água? Por exemplo, vamos tratar das refeições. Nas refeições, se você for beber água antes, você tem que esperar pelo menos 30 minutos para então fazer sua refeição. Após a refeição, você tem que esperar aí pelo menos 1h30 para então você ingerir água novamente. Veja bem, antes das refeições, 30 minutos. Depois das refeições, 1h30. Então, quanto a beber água durante a refeição, não é recomendável que você beba água e nem que você ingira nenhum líquido durante as refeições, porque isso acaba atrapalhando a sua digestão. Mas caso você necessite tomar algum líquido ali durante a refeição, não passe de 200 ml, no máximo estourando aí 300 ml enquanto você come. Mas muitas pessoas que sentem sede durante a refeição é porque elas estão errando em algum aspecto. Ou elas estão bebendo pouca água, que na maioria dos casos é isso, aí chega ali durante a refeição, ela não consegue produzir saliva o suficiente, começa a sentir sede, ou às vezes essa pessoa está comendo muito a comida seca. Algumas coisas que você pode, algumas ações que você pode tomar para sanar esse problema, ou para minimizar esse problema, primeiro ponto, beber mais água. Beber água em quantidade correta ao longo do dia. Segundo ponto, tomar aí um copo d'água 30 minutos antes de fazer a refeição. Optar por refeições assim que possível, de acordo com a sua condição financeira, de acordo com o seu gosto também. Optar por alimentos que tenham uma maior quantidade de água, como por exemplo rabanete, melancia, tomate, couve-flor, cenoura, pepino. Enfim, optar por uma refeição mais rica em água. Se por exemplo você é um nordestino como eu, que gosta de comer um cuscuz, eu não consigo, por exemplo, comer aí um cuscuz sem um café. É um costume que eu já tenho. Então, eu tento colocar aí nessas quantidades, aí 100 ml de café, até porque eu, pelo menos, não consigo comer um cuscuzinho sem tomar algum líquido, né? Porque quem é nordestino ou quem gosta de cuscuz sabe que, no geral, você pode engasgar. Então, tem que ter um líquido ali acompanhando. Mas, enfim, não vamos aqui criminalizar, falar que você não pode de maneira nenhuma tomar um líquido enquanto está comendo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você evitar e, se caso for necessário, coloca aí no máximo 200 estourando 300 ml de líquido enquanto você come. Quanto a beber água de noite, não é recomendável que você beba muita água à noite. Por quê? Se você beber muita água à noite, isso vai acabar atrapalhando o seu sono. Vai acabar ali você bebendo muita água, você vai ter vontade de ir no banheiro durante a noite, vai acordar, vai atrapalhar seu sono. Seu sono é crucial para a sua saúde também. Então, se por algum motivo você precisa beber água de noite, beba aí só um golinho, beba muito pouco, para isso não atrapalhar o seu sono. E para você que tem o costume de acordar de madrugada para beber água, você não deve fazer isso. Provavelmente, ou você não está bebendo água corretamente ao longo do dia, ou sua comida à noite está muito salgada. Então, evita, você não precisa fazer isso. Na verdade, a noite ela foi feita para você dormir. Beber água é fundamental para a sua saúde, mas dormir também é. Então, à noite você dorme e durante o dia você bebe água. Enfim, faça esse cálculo aí em sua casa para que você tenha um número base, um número que servirá como um norte para você entender qual é aproximadamente a quantidade de água que você deve beber ao longo do seu dia.
e observe a cor da sua urina para validar esse número e mexer nesse número de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do seu organismo. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, acrescentando mais alguma dica ou colocando a sua dúvida para que eu possa responder assim que possível. Também me segue lá no Instagram para você ver a minha garrafinha te lembrando todos os dias de que você deve beber água e também para acompanhar as demais dicas que lá eu dou sobre emagrecimento, ganho de massa muscular, saúde no geral e muito mais. E lembre-se, dedique tempo para a sua saúde, para que você não seja obrigado a dedicar tempo para a sua doença. Te vejo no próximo vídeo. Fica na paz de Deus.